Olá, irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje são 9 de setembro de 2022. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. O vídeo de hoje, ele tem por gatilho aqui já o Minuto Escatológico da hora do almoço, onde anunciamos que falaríamos sobre a morte da rainha. Esse é o tema da nossa live das 22 horas dessa sexta-feira. Morre a rainha. O que devemos esperar? Todo o acontecimento que está envolto nisso, a questão política, geopolítica, as questões religiosas, tudo isso é muito significativo e muito importante para nós. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Gostaria de pedir a vocês que apertem aqui o coraçãozinho no Instagram para notificar de que vocês estão assistindo essa live e também envie o convite no aviãozinho para que o máximo de pessoas possam assistir. Essa live acontece pelo Instagram, em seguida o vídeo é salvo aqui nesta mesma mídia e também no YouTube. E fará parte da playlist de geopolítica. É isso mesmo. Nós temos uma playlist de geopolíticas com dezenas de vídeos, onde se você quer entender o que está acontecendo com o mundo hoje, você precisa maratonar a playlist geopolítica no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial. Tem vídeo explicando o que é a nova ordem mundial, explicando os conflitos, as guerras, tudo isso. E você vai ter muito dessa informação também no vídeo de hoje. Esses vídeos que nós temos feito na área da geopolítica são atualizações proféticas, atualizações escatológicas. Significa que nós pegamos as notícias, correlacionamos ela com a profecia bíblica, com o Apocalipse, a fim de treinar o povo de Deus. Treinar, é isso mesmo. Estamos vivendo tempos angustiosos, tempos de cumprimento das profecias, onde é preciso que cada vez mais homens e mulheres de Deus sejam cheios da sua palavra, compreendam as escrituras, saibam interpretar as escrituras. Para estudar as escrituras, você não precisa ser teólogo. Eu sou um teólogo, mas para estudar as escrituras, você não precisa ser teólogo. São especializações que você pode fazer, vão contribuir, vão ajudar muito para compreender as escrituras, mas você pode aí na privacidade do seu lar, estudar a palavra de Deus e compreendê-la. Sentindo a necessidade desse público e de que as pessoas compreendam a palavra de Deus, eu criei um curso chamado Curso de Teologia para Obreiros. Não significa que só obreiro pode fazer. É fazer o curso de teologia para virar obreiro, porque obreiro, todo cristão é um obreiro, todo cristão deve ser um obreiro. Por isso eu criei um curso com 30 aulas fáceis de entender, estão aqui no YouTube. Pastor, como é que se matricula nesse curso? Para se matricular nesse curso, você vai na área de Seja Membro no YouTube, no meu canal, e você vai ver que tem as categorias de membro. A categoria R$ 49,90 mensais, você usa o seu cartão de crédito, se torna patrocinador por R$ 49,90 e enquanto você estiver patrocinador, você tem acesso às 30 aulas. Divulgue essa informação. Eu coloquei o mais barato que eu consegui e coloquei 30 aulas profundas. Tem aulas de homilética, aulas de hermenêutica. Homilética é a arte de pregar, hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Tem aulas muito profundas lá. Além disso, na descrição do vídeo, aqui no YouTube, você vai encontrar o link para se matricular no meu curso Escatologia de Daniel. O curso Escatologia de Daniel são verdadeiras imersões no livro do profeta Daniel. Você vai descobrir comigo coisas que você sequer podia imaginar que a Bíblia falava, eu tenho certeza. Então, Escatologia de Daniel, um mergulho, uma imersão. E também ainda na descrição do vídeo você vai encontrar o link para se matricular no curso Apocalipse Presente. É isso mesmo, um curso com 11 aulas, com 11 PDFs, que são verdadeiras apostilas, que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida de uma forma muito especial. É isso, eu estou aqui para te ajudar a interpretar as profecias, compreender os sinais da volta de Cristo e a falar sobre isso com segurança. Ainda, se Deus tocar no seu coração ao longo dessa live, ao longo dos outros vídeos que você estiver assistindo, e você quiser patrocinar essa obra, se você quiser patrocinar o meu ministério, se tornar aqui um ofertante, um dizimista, você poderá fazê-lo também. Aqui na descrição tem a chave Pix, que é celular 32 991 29 35 28. Eu preciso do seu apoio para continuar avançando, fazer esse ministério crescer, esse canal crescer. Então, se Deus te tocar, acesse o meu Pix, que é uma chave celular 32 991 29 35 28 e deixa Deus te usar. Vamos ao tema dessa noite. Morre a rainha. O que devemos esperar? Irmãos, quando nós olhamos, presta atenção no que eu vou te dizer, presta atenção em tudo que eu vou te dizer.
Quando nós olhamos, você que já entrou atrasado, não deixa de assistir esse vídeo desde o início. Quando nós olhamos para a sociedade com os olhos de Deus, fica fácil perceber por que o mundo está passando por tanta coisa esquisita, por que é que o mundo está passando por tanta transformação e por que é que o mundo está enfrentando problemas sem precedentes. Repetindo, quando nós olhamos para a sociedade com os olhos de Deus, fica fácil compreendermos por que é que a sociedade está passando por problemas sem precedentes. Pastor de Deus, e como é que a gente faz para olhar para a sociedade com os olhos de Deus? Através da Bíblia. Por isso nunca foi tão importante que nós compreendamos as Escrituras, compreendamos a palavra de Deus. Justamente porque é através da lente das Escrituras, isso se chama cosmovisão cristã ou visão bíblica de mundo, é através da lente das Escrituras que nós vamos compreender o passado, o presente, aquilo que está acontecendo agora e aquilo que ainda vai acontecer. Então, quando nós olhamos para a sociedade com os olhos de Deus, nós entendemos por que é que estamos enfrentando problemas sem precedentes. Guerras, rumores de guerras, crises sanitárias, pandêmicas, todas essas coisas que você está vendo acontecer. Aliado a isso, surge aqui a morte da rainha, não é? Nós estivemos em Londres em maio de 2022 por ocasião da caravana A Hora da Escatologia para Israel. Estive lá com minha caravana, fomos ao Palácio de Buckingham, a Abadia de Westminster, na capela, no prédio do parlamento. Estivemos por ali, visitando aquele local, fomos na igreja metodista de John Wesley e na casa do John Wesley. Foi uma experiência muito riquíssima, aquele lugar é realmente fantástico, é realmente tremendo e eu espero trazer algumas coisas para você. Nessa quinta-feira, 8 de setembro de 2022, morreu a rainha Elizabeth II. Ela teve um reinado aí de 70 anos, inclusive em maio, quando estivemos lá, era o seu jubileu de 70 anos. É isso mesmo, a rainha esteve no comando do Reino Unido por 7 décadas. E ela nem participou direito daquela cerimônia, justamente porque ela já estava com problemas de saúde, ou seja, a nação, o reino, já se preparava para um possível anúncio da morte da rainha. E o que significa exatamente a morte da rainha? Tem uns trâmites e uns cronogramas que vão acontecendo a partir dali. Ela foi a primeira a ser comunicada, como segue o roteiro, o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, essa é a primeira pessoa a ser comunicada da morte da rainha. Ela recebe por código a mensagem de que a ponte de Londres caiu. Por isso é que toda essa cerimônia, tudo em volta da morte da rainha, recebeu o nome, o apelido de plano ou missão London Bridge, ou London Bridge, que significa ponte de Londres. E aí, uma vez informada, todos os trâmites começam, e agora prepara-se a coroação de Charles, que vai ser chamado de Charles III, que vai ser o novo rei da Inglaterra, né? Ou melhor, já é o rei, mas ainda vai haver a cerimônia de posse, de coroação, e em seguida vão acontecer aí 10 dias de luto, de trâmite. No dia do enterro, o Big Ben vai tocar às 9 horas da manhã, e as joias da coroa da rainha vão ser limpas e preparado aí o seu sepultamento, onde ela vai de fato descansar. Agora, o que é que significa a morte da rainha dentro dessa perspectiva toda? Significa uma transformação e uma mudança da velha ordem para a nova ordem mundial. É isso mesmo. A rainha, ela era anglicana, não é? Era temente a Deus, ela dava o seu testemunho de que servia a Cristo, e é muito interessante observar como que alguns setores do lado mais canhoto da sociedade celebraram a morte da rainha, porque vários setores da sociedade, inclusive esses que trabalham com os planejadores da nova ordem mundial, planejam a transformação da sociedade, onde os regimes devem cair, onde não deve haver monarquia. Então veja, com a morte da rainha surge o Charles para reinar e tem início esse processo de transformação da velha ordem para a nova ordem. O que é velha ordem mundial e o que é nova ordem mundial? Velha ordem mundial é aquilo que regia a Inglaterra e o Ocidente, os países aqui do Ocidente. A velha ordem é aquela tão criticada chamada moral judaico-cristã. Os valores judaico-cristãos governam o Ocidente e ainda muitos países do Oriente.
Então, trava-se uma batalha para derrubar os governos que sejam... Isso vai te ajudar a compreender, inclusive, o cenário político no Brasil, o que é que está acontecendo. Trava-se uma batalha para destruir, para desmoronar, fazer desmoronar os valores judaico-cristãos. Porque a ideia é a implantação de um governo onde se cria a mentalidade de que não há céu nem inferno, de que não há um espiritual depois, mas sim uma ideia materialista. Qualquer semelhança com o governo que está tentando ascender aí não é mera coincidência. Inclusive, quando você compreende as coisas por essa perspectiva, fica tudo mais claro. O mundo todo ele caminha dentro de um plano. Existe, de acordo com as profecias bíblicas, uma conspiração milenar, uma conspiração desde o início dos tempos, liderada por Luxfero, ou Lúcifer, o anjo que caiu, onde ele vai influenciando os reis, vai influenciando as nações para que elas caminhem de acordo com o seu plano. Claro que sem perceber, porque quando o homem, quando o anjo, quando qualquer ser, ele se afasta do plano de Deus, ele perde a iluminação de Deus e ele acredita estar cumprindo os seus próprios planos e propósitos, quando na verdade todas as suas ações vão coordenar ou cooperar para que o plano de Deus, na verdade, se cumpra. Nada escapa aos planos e propósitos de Deus. Albert Einstein diz que Deus não joga dados. Deus não é de probabilidade. Deus é de plano e de providência. Ele determina, né? O Provérbios disse que 16:33, se não me falha a memória, que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. O regaço era o manto onde se jogava Urim e Tumim para buscar se compreender a vontade de Deus. Quando Salomão, escrevendo Provérbios, diz isso, que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação, ele está fazendo referência ao Urim e Tumim, que eram os dados jogados para se compreender a vontade de Deus, e isso, em outras palavras, significa que até mesmo um aparentemente casual rolar de um dado não escapa ao controle soberano de Deus. Isso é muito importante nós compreendermos para ter a nossa fé firme. Muito bem, a velha ordem, então, são os valores judaico-cristãos. A nova ordem mundial é um governo sem religião, é um governo sem céu e sem inferno, é um governo do aqui ou agora, um governo materialista, é um sinônimo de governo do anticristo. Em 1870, olha gente, essa live aqui é muito importante, eu vou trazer elementos aqui que normalmente são tratados pelos canais mais sensacionalistas dados às conspirações. Então o pastor está ficando sensacionalista e dado às conspirações? Não, é porque nós conhecemos esses planos, nós conhecemos esses trabalhos, essas coisas, e para poder te explicar o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo no mundo, eu vou te contextualizar com um pouco disso dentro dessas questões geopolíticas e conspiratórias. Em 1870, um general chamado Albert Pike, ele recebeu uma visão de que o mundo precisaria passar, uma visão demoníaca, de que o mundo precisaria passar por 3 guerras mundiais para que houvesse então a transformação da sociedade, a transformação do mundo rumo a esse novo governo, rumo a essa nova ordem mundial. E dentro dessa perspectiva, gente, ele recebeu essa visão 40 anos antes, ou melhor, 44 anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, desculpe, a Primeira Guerra Mundial. É porque eu estou lendo os comentários aqui, me perdi nos comentários, desculpe. Ele recebeu sua visão em 1870, 44 anos antes de começar a Primeira Guerra Mundial. E 22 anos após Karl Marx ter escrito o seu Manifesto Comunista. Essas coisas são muito importantes, porque esses números primários, 11, 22, 44, 11, 22, 33, eles são números muito adorados pelos ocultistas. Vai guardando isso em mente, porque isso vai trazer muita revelação, muita compreensão para as coisas. Exatamente, a irmã Sônia está dizendo aqui, as peças no tabuleiro estão se movendo. É exatamente esse o ponto. E às vezes, para que certos planos, certas coisas entrem em mente, alguns reis ou rainhas têm que morrer. Alguns líderes, alguns presidentes, algumas pessoas que estão se colocando como um muro, impedindo que o plano maligno siga em frente, acabam que precisam morrer dentro dessa agenda para que esses planos avancem. Está dando para entender as coisas que estão acontecendo? Bom, dentro dessa visão ele previa que 3 guerras mundiais deveriam acontecer para que essa transição da velha ordem mundial acontecesse para a nova ordem mundial, ou seja, dos valores judaico-cristãos para o governo do anticristo. Então, foi planejada a primeira grande... eu vou ter que falar as coisas assim mais abreviadas para que a live não sofra censura. Então, a
A primeira grande G mundial, ela tinha um propósito, presta atenção. A primeira grande G mundial, ela tinha um propósito de fazer essa transição. Muito bom, muito bom. A Camila está falando aqui, interessante pensar que ela reinou 70 anos, 7 décadas, número 7 novamente. Exatamente, os números, olha, eu quero falar uma coisa para vocês que estão assistindo aqui. Os números são muito importantes dentro da perspectiva bíblica. Existe dentro da teologia o estudo da numerologia bíblica, que não tem nada a ver com cartomancia, essas coisas. É para entender o valor dos números na Bíblia. E existe por parte ocultista também essa adoração aos números, como eu falei, o 11, o 22, o 33. Inclusive, gente, além do número 666 ou 666 ser o número do anticristo, no livro do Apocalipse, o número 11 também é considerado o número do anticristo no ocultismo, porque em Daniel capítulo 7, capítulo 8, o anticristo é o 11º chifre, por isso o 11, e aí tem algumas coisas mais que vão acontecer na semana que vem, em memória dos acontecimentos nos Estados Unidos, que não dá para falar, porque o ano passado, quando eu fiz live falando, e também fiz postagens falando, eu sofri censura durante um mês e eu não podia fazer mais nada no Instagram. Então algumas coisas vocês já vão ligando aí, já vão entendendo. Então o 11 é o número adorado pelos ocultistas também, por fazer uma referência ao anticristo como 11º chifre. Vai prestando atenção e compartilha essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem depois. Então a primeira grande G mundial, ela tinha o propósito de fazer a transição da velha ordem para a nova ordem. E como é que ela faria isso? Derrubando o governo czarista da Rússia. Um primeiro grande propósito que a primeira G mundial tinha era enfraquecer, eliminar, derrubar de vez o governo czarista da Rússia e fazer ascender naquela nação um governo que fosse antirreligião, um governo que fosse anticristão, um governo com valores que não cristãos, né? Ó, beleza, Lê Lombardi está falando, sim, pastor Rodrigo, estamos entendendo os códigos. Isso aí, eu preciso dos feedbacks, porque com os feedbacks vocês vão ajudando a fazer a live, ok? Então, o que acontece? Com a derrubada do governo czarista da Rússia, o czar, surge então um governo ali que é patrocinado pelas elites globais, que não tinha valores cristãos, que não tinha religião. Surge então um governo com uma mentalidade, com a implantação de um sistema comunista. Ok, deixa eu acompanhar aqui os comentários. Então, por que essas coisas são importantes? A primeira grande G mundial tinha o papel, o propósito de derrubar o governo czarista da Rússia e implantar um novo governo que não fosse apegado à religião e ao cristianismo. Ok, o mundo então, inclusive a primeira grande G mundial, ela é chamada nos filmes, nos relatos históricos, sim, a live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube. Ela foi chamada de a primeira grande G mundial, a guerra das guerras para acabar com todas as guerras. Não sei se você tem conhecimento desse dado histórico. No entanto, depois dela houveram muitos outros conflitos e houve então a segunda G mundial. A segunda G mundial tinha o propósito de fazer, então, fortalecer aquilo que agora conhecemos com o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, União Soviética, o poder da Rússia. Eu não entendi os códigos, entrei com 15 minutos de atraso, estava participando de uma célula. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Inclusive, eu quero incentivar vocês que entraram atrasados, assistam a live do início. Quando eu quero gravar, entender as coisas melhor, eu assisto 2, 3 vezes. Então, eu recomendo assistir desde o início. Assiste daqui até o final, vai acompanhando, mas assim que eu terminar, você resgata e começa a assistir ela aqui no Instagram, no YouTube, e vai se apropriando desse conhecimento. Então a segunda grande G mundial tinha o papel de fortalecer no cenário mundial a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como uma grande potência. Até hoje muita gente não entende porque que Churchill e o Roosevelt entregou tanto território para a União Soviética depois da segunda G mundial. E ela foi planejada para ser um conflito entre a Alemanha e a Inglaterra. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, a Inglaterra então declarou guerra à Alemanha e então o conflito foi iniciado. E como diz a profecia de Mateus 24, nação contra e ouvireis de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. E é exatamente isso, isso é idiomático, né? Isso significa que
as nações iriam se enfrentando e os seus aliados tendo que se envolver, e você conhece a história da Segunda Guerra Mundial. Você pode fazer uma leitura dessa Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial de uma outra maneira também. Você pode enxergar a Primeira Guerra Mundial como tese, a segunda, presta atenção no que eu vou te dizer, você pode enxergar a Primeira Guerra Mundial como tese, a Segunda Guerra Mundial como antítese, e a Guerra Fria, que é aquilo que vai surgir depois de 1950, como a síntese. Isso mesmo. Inclusive, essa live aqui ela deve ser assistida junto com a live que tem por título Casa da Família Abraâmica. Porque naquela live da Casa da Família Abraâmica eu falo sobre a Terceira Guerra Mundial, que eu vou dar uma pincelada aqui agora. Eu falo sobre os 3 templos que existem na esplanada para o judaísmo, islamismo e cristianismo. E de várias outras coisas, eu falo sobre o relógio do Apocalipse, coisas que são muito interessantes. Então, depois de terminar de assistir essa live sobre a morte da rainha, o que devemos esperar, olha, Simone está falando aí, tremendo. Você precisa assistir a minha live com o tema Casa da Família Abraâmica. Pastor, onde é que está essa live? Está na minha playlist da Geopolítica, na área pública do canal, ou seja, qualquer pessoa pode assistir. Então, quando essa live aqui ficar salva no Instagram e eu mandá-la para o YouTube, para a playlist de Geopolítica, eu vou colocar ela em cima, exatamente em cima da live da Casa da Família Abraâmica, de modo que quando você acabar de assistir isso aqui, vai engatar direto o vídeo para a Casa da Família Abraâmica, onde eu vou falar da Terceira Guerra Mundial, de muita coisa que vai te ajudar a compreender isso aí. Então a Primeira Guerra Mundial era tese, a Segunda Guerra Mundial era antítese. E a Guerra Fria, que essa situação toda que surge entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, essa Guerra Fria vai ser aquilo que os líderes mundiais, os líderes globalistas, chamam de conflito controlado. O que é isso, pastor? É uma crise programada, uma crise controlada vai provocar uma mudança também controlada. Então, um conflito controlado produz mudança controlada. Essa frase que você precisa entender, para entender a geopolítica, entender tudo que está acontecendo agora do ponto de vista escatológico. Um conflito controlado produz uma mudança controlada. Então a Primeira Guerra Mundial tinha o papel, a função de derrubar o governo czarista da Rússia e fazer ascender o governo da União Soviética. O Segundo Conflito Mundial tinha o propósito de fortalecer então esse... Ei, pastora Mariângela, bem-vinda, minha amiga. Pastora, você não pode deixar de assistir essa live desde o início, porque ela tem dados importantíssimos aqui. A Segunda Guerra Mundial então tinha o propósito de fortalecer, fazendo com que a União Soviética se tornasse uma potência mundial, e eram tese e antítese para formar a síntese, que é a Guerra Fria. E por quê? Por que era importante a Guerra Fria? Por que essa coisa era importante? E a rainha, né, no seu reinado, fazendo parte, estando aí, presenciando, vendo todo esse processo acontecer, não é? Por que a Guerra Fria era importante? Por que essa síntese da Primeira com a Segunda Guerra Mundial, tese e antítese, eram importantes? Porque a Guerra Fria era chamada de Guerra Fria porque ela era aquela ameaça. Vou te destruir também, vou te destruir de volta, vou te destruir. Então tinha aquela ameaça de intenção, não é? Aquela ameaça de guerra nuclear, e aquilo foi promovendo outras mudanças na sociedade. Tá entendendo? O conflito controlado, ele traz mudança controlada. Isso é o que você precisa entender dessa perspectiva. Então ficou durante todo o tempo até a queda do Muro de Berlim, nos anos 90, início dos anos 90, fazendo então com que a sociedade ficasse dividida, não é? Entre capitalismo e comunismo. E então a sociedade sofresse as mudanças que deveriam ocorrer. E aí, além dessa tese e antítese gerando a síntese que foi a Guerra Fria, e depois com o término aí de dissolução da União Soviética, essa coisa ainda continua e ganha força com a Rússia. Você está vendo Rússia e Ucrânia, você está vendo China, Taiwan, que tem a ver com Rússia e Ucrânia, você está vendo aí Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão se posicionando contra a Coreia do Norte também, os Estados Unidos ali com a sua frota, e além disso, você está vendo no Oriente Médio possível conflito Israel-Síria e Israel-Irã. Por que isso tudo está acontecendo? Porque além desse plano para a Primeira e a Segunda, há também o plano para a Terceira Grande Guerra Mundial. E a Terceira Grande Guerra Mundial, ela é um conflito entre judaísmo e islamismo. É isso mesmo, entre Israel e as nações árabes. É isso mesmo que você ouviu. E por que isso tudo é tão importante? E onde que a morte da rainha entra? A morte da rainha
ela significa o encerrar de um ciclo, de um plano, de um processo, e sinaliza o fim da velha ordem para a entrada na nova ordem mundial. É isso que sinaliza, isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Eu tenho certeza que você ainda não viu uma live profunda a respeito da morte da rainha como essa e dos episódios que cercam esse episódio. Não é isso, equipe técnica? Então, muito bem. Continuando aqui, agora o mundo com esse novo rei entra... Olha, o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra era mais poderosa do que se pode imaginar. Ela não só despachava, como alguns pensam, ela participava, apesar de não emitir a sua opinião pública, muitas vezes, a respeito de política e do próprio reinado. Mas o Reino Unido, a rainha da Inglaterra, ela era a chefe de Estado de 15 nações e de mais de 30 outros grupos que tinham ela respeitosamente como líder. Então a Inglaterra, o Reino Unido, o rei da Inglaterra, ele é e será uma figura tão importante no cenário mundial que você não pode imaginar. Eu quero só trazer algumas coisas para semear a sal e provocar-lhes aí a atenção. A rainha Elizabeth II se casou com Philip, que era da Marinha Real, mas o que pouca gente sabe é que ele era, por exemplo, ele era de família real grega. Na live de ontem, na Quinta Escatológica, nós explicamos que o bode, em Daniel, capítulo 8, ele derrubou a Pérsia e a Média, ele representava a Grécia. Do chifre grande, que era Alexandre o Grande, ele se quebrou e surgiram 4 chifres, que foram as 4 divisões do Império Grego. E o anticristo, ainda em Daniel capítulo 8, o anticristo, que é o chifre pequeno, vai surgir de um dos 4 chifres. Então, quando nós vemos a Grécia em conflito com a Turquia, e quando vemos que o príncipe Filipe era grego, casado com a rainha inglesa, Elizabeth, e agora o filho dessa união, que é Charles, filho do príncipe grego, com a rainha inglesa. Olha, irmãos, muita coisa a gente queria falar muito abertamente, sabe? Muito bem, a Dani está falando aqui, a pastora Daniela está falando aqui, e o Charles é totalmente a favor da nova ordem mundial, exatamente. Exatamente, então algumas pessoas já estão ligando as coisas que eu estou querendo falar aqui, né, que técnica, algumas pessoas já estão fazendo as conexões aqui. Então veja, o Filipe era grego, ela inglesa, o seu filho agora, a união desse Império Britânico com os gregos, é o novo rei. Olha, bacana, né? O pessoal tá ficando ligado aqui. Tem muito mais. Eu já tô falando, na verdade, irmãos, mais coisa do que eu poderia falar. Tô falando muita coisa aqui que você só aprende em círculos fechados. Por isso eu vou me deter aqui mais nos comentários. Mas vou dizer a você precisa assistir essa live mais de uma vez, você precisa maratonar a minha playlist sobre geopolítica. Por quê? Eu fui dando essas informações a conta-gotas. Então, se você juntar os vídeos da playlist da geopolítica e assistir eles na ordem, você vai dizer assim, uau! Né? E você vai ver como que as coisas vão fazendo sentido. Muita gente já percebeu isso, que me acompanha, já sabe que eu trabalho assim. Então, assiste as lives e aí, quando termina de assistir as lives, forma aquela compreensão assim muito tremenda. Então, depois que acabar essa live, você vai entrar no YouTube, vai buscar canal Rodrigo Oliveira Oficial, vai clicar na playlist Geopolítica, esse vídeo já vai estar lá e você vai maratonar desde o início. E quando chegar nessa live aqui da Morte da Rainha e junto com a live da Casa da Família Abraâmica, você vai falar, meu Deus do céu, é coisa muito tremenda, é coisa muito profunda. Então, agora, o mundo vai caminhar e está em transição para a nova ordem mundial e haverá então um conflito, porque a terceira G mundial, ela vai ser um conflito no Oriente Médio, entre judaísmo e islamismo, entre Israel e os reinos árabes. Por isso que, apesar de estar havendo guerra na Etiópia, está havendo a questão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Norte avisou, ele disse, o mundo tem que se acostumar que a Coreia do Norte agora é uma potência nuclear. China quer de volta, quer reanexar Taiwan, ou anexar Taiwan. Rússia e Ucrânia, e também as questões Israel-Síria, Israel-Irã. Porém, apesar de estar havendo todo esse conflito, todas essas coisas, exercício de guerra aqui na América Latina, ainda não se declarou, oficialmente o mundo não declarou que estamos no meio da terceira guerra mundial. Por quê? Porque só vai acontecer isso, só vai ser declarada a terceira G mundial quando houver esse conflito definitivo entre Israel e a Pérsia.
A Pérsia, a antiga Pérsia, é o atual Irã, né? E a Turquia está em Ezequiel 38, 39, naquele conflito chamado de Gog-Magog. Portanto, irmãos, quando isso acontecer, será então anunciado no mundo que o mundo está na terceira G mundial. E por que isso é importante? Quando o mundo estiver na terceira G mundial, lembra do que eu te ensinei agora há pouco dentro da live? O conflito controlado produz mudança controlada. Quando tiver, então, sob ameaça de uso nuclear, na terceira G mundial, da fumaça dessa ameaça, da tensão dessa ameaça, o mundo vai se reorganizar às pressas numa reunião, talvez através da ONU ou de outro órgão importante, e o mundo vai se reorganizar em 10 blocos políticos, em 10 blocos econômicos. E esses 10 blocos políticos, esses 10 blocos econômicos estão profetizados em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Apocalipse 17. É a criação dos 10 reinos, das 10 supernações, dos 10 blocos políticos e econômicos pelos quais o mundo será reorganizado, será redividido, e esses 10 reinos, de acordo com as profecias de Apocalipse e Daniel, vão receber poder por pouco tempo. A Bíblia chega a usar a expressão que receberão poder por 1 hora, e vão pegar o seu poder e concordar em entregá-lo ao anticristo. Eles vão ter todo o poder para controlar os conflitos, vão dizer, mas nós precisamos de um homem para gerenciar, nós precisamos de um gerente que entenda dessa coisa toda, e esse gerente será o anticristo. O anticristo que vai procurar dizer que é a figura messiânica aguardada pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo, por cada uma das religiões. Dessa forma você começa a entender por que eu estou fazendo ligar aqui com a live da casa da família abraâmica, porque quando estiverem unidos judaísmo, cristianismo e islamismo numa mesma fé, numa mesma religião, e anunciarem o Cristo maçônico, o Cristo da nova era, o Maitreya, como sendo o Cristo que haveria de vir, aí a coisa toda vai acontecer. Então tudo que nós estamos vendo acontecer, essa mudança pelo qual nós estamos vendo o mundo passar agora, esse episódio todo, com o velório da rainha, com a operação, o plano chamado Ponte de Londres, e com a coroação do novo rei, tudo isso visa fazer com que o mundo entre na nova ordem mundial. E aí o Davidson pergunta se a igreja verá esses 10 blocos. Eu acredito que sim. Não há nada que diga o contrário. A igreja só não passará pela tribulação, a igreja não passará pelos 7 anos da tribulação, mas passará pelo princípio das dores, um período de censura, um período de governo desses 10 blocos, dessas 10 nações, que vai colocar uma série de restrições para a pregação do evangelho, para o cristianismo. Irmãos, nunca foi tão urgente que nós compreendêssemos a profecia bíblica, o final dos tempos e o Apocalipse. É preciso orar, é preciso vigiar, é preciso estudar a Bíblia para que você possa então evangelizar, para que você possa então ser um missionário. Porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Como diz a Cássia Santana aqui, o arrebatamento está muito perto. Está muito perto. Eu tenho sentido isso, eu creio que alguns cristãos também estão sentindo. Eu creio que o Espírito Santo está incomodando alguns cristãos. É algo muito tremendo, é algo muito forte. Por isso é hora de você abraçar a sua Bíblia, de você estudar a Bíblia. Olha, irmãos, eu tenho aqui o curso de Teologia para Obreiros no canal, tenho o curso Apocalipse Presente com 11 aulas e tenho o curso Escatologia de Daniel. Além desses 3 cursos que eu consegui baratear, o valor deles foi lá embaixo, eu tenho vários vídeos na área pública, como a playlist de geopolítica. Então, só não aprende a palavra quem não quer. E quem não aprender a palavra, quem não estudar a palavra agora, quem não colocar sua confiança em Jesus Cristo, quem não depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo, vai perder o arrebatamento e ficar para a tribulação. Esse é um ponto. Agora, o arrebatamento não encerra o assunto da salvação. O arrebatamento da igreja não encerra o assunto da salvação. De modo que quem não subir no arrebatamento ainda poderá ser salvo na tribulação, porém num cenário de perseguição, num cenário de proibição de Bíblia, num cenário de tortura, vai ser muito difícil. Então é muito melhor ter em mente que Jesus Cristo está voltando. Portanto, volte para ele antes. Se você está assistindo esse vídeo agora na privacidade da sua casa, numa reunião com os seus amigos, na sua célula, ou na sua igreja, você precisa fazer agora juntos aí onde estão, ou se você está sozinho, uma oração de confissão que eu vou fazer com você aqui agora. Você precisa colocar a sua confiança em Jesus Cristo e você precisa nascer de novo. O novo nascimento significa que a nossa mentalidade ela se torna oposta à mentalidade do mundo. É aquilo que o apóstolo Paulo chamou de metanoia.
Metanoia significa mudança de mente, transformação de mente. Nós precisamos transformar a nossa mente e ter como bússola a palavra de Deus. Maratone as minhas playlists, os meus vídeos aqui no YouTube. Vários deles estão na área pública, alguns deles estão na área de membro, para vocês ajudarem esse ministério a continuar falando, porque se vocês não ajudarem não tem jeito. E para que você acesse o material que está na área de membros, você faz isso com o seu cartão de crédito, por R$14,90 por mês. R$14,90 não dá nem para pagar um almoço. Então preciso que você se torne patrocinador do meu canal para que eu consiga fazer mais vídeos, muito mais vídeos. Quanto mais pessoas se envolverem e patrocinar essa obra, mais vídeos eu vou fazer. Se todo mundo que está assistindo o vídeo se tornar patrocinador do canal de alguma forma, eu vou fazer vídeo de manhã, de tarde e de noite. Mas para isso eu preciso do apoio dos irmãos. Então, matricule-se no YouTube aqui, na área de membros, no curso de Teologia para Obreiros, ou no link na descrição desse vídeo no YouTube. Compre o curso Apocalipse Presente, ou o curso Escatologia de Daniel, ou se torne patrocinador do canal, ou patrocine essa obra de alguma forma. Eu quero orar com vocês. A Roberta está falando aqui, os cursos são incríveis, vale cada centavo, olha aí. Então agora eu quero orar com você que está em casa. Se você nunca colocou a sua confiança em Jesus Cristo, mas sabe que Ele é real e quer crer, quer aprender a crer, você precisa orar agora, pedir força ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar força e você precisa estudar a Bíblia. Dessa forma você vai ser fortalecido e o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. E para você que já é cristão, já conhece a Cristo, mas estava andando meio morno, está andando meio frio, está andando meio afastado, você precisa se arrepender agora e precisa colocar a sua confiança em Jesus Cristo. Você precisa iniciar uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, e para você também, da mesma forma, o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. Mas você precisa ser cheio de Bíblia. Daniel capítulo 11 diz que um povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Soberano Deus e Pai, eu apresento a Ti nesse momento a vida dessa pessoa que está na sua casa, na sua sala, na privacidade do seu quarto, ou que está numa célula, ou que está na igreja, meu Deus, ou que está dentro do carro assistindo essa live. Pai querido, Pai amado, eu quero junto com essa pessoa agora orar, colocar diante do Senhor a nossa vida, colocar diante do Senhor os nossos pensamentos, nosso coração, os nossos anseios, a nossa ansiedade, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos dons e talentos, entregar tudo a Ti. Eu quero, meu Deus, entregar tudo a Ti no Teu altar agora. E confessando o Teu nome, meu Pai, nós queremos reconhecer agora em oração que tudo que nós fizemos para melhorar até aqui, tudo que nós fizemos para ser salvo até aqui, são nada. Nós confiamos no sacrifício de Cristo na cruz. Nós queremos transferir para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo, todos os nossos atos de justiça, toda a nossa confiança, tudo aquilo que nós achávamos que era mérito nosso, nós queremos colocar agora diante do altar do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e que não há salvação fora do Cristo. Espírito Santo vem morar na nossa mente, Espírito Santo vem morar no nosso coração, Espírito Santo venha nos salvar, venha nos encher de graça. Toca, meu Deus, na vida desse homem, dessa mulher que está assistindo essa live agora em casa. Toca nesse marido, nessa esposa, nesse filho. Toca nessa família, meu Pai. Toca nessa pessoa, que o Teu Espírito, que é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa operar dessa forma, nessa noite e ao longo do tempo que essas pessoas estiverem assistindo essa live. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro, glorifico o Teu nome, porque eu creio na vitória. Assim, no nome santo do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado pela presença de todos os irmãos aqui. Lembrando mais uma vez, vocês todos que entraram depois que a live já havia começado, é necessário que você maratone a playlist de Geopolítica, isso vai te trazer muito conhecimento, mas especificamente essa live que tem por esse título, Morre a Rainha, o que devemos esperar. Vocês precisam, quem entrou depois, precisa assistir desde o início. O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube e vai estar na playlist de Geopolítica. Embaixo dele vai estar a live com o tema Casa da Família Abraâmica, que eu tenho certeza essas lives vão te fortalecer e vão te abençoar muito. Não existe nada na vida que me dê maior satisfação do que estudar e ensinar a palavra de Deus. Estou aqui fazendo aquilo que amo. Para continuar, preciso do seu apoio, preciso da sua parceria, preciso que você chegue junto. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te encha com o Espírito Santo. Tenha um bom final de semana. Nós vamos entrando aqui com atualizações. Amanhã nós temos o programa Minuto Escatológico. Fique ligado. Obrigado, pessoal. Até logo mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.